Muito bem, como estamos recebendo em dose dupla o psicólogo clínico Elton Pereira, que vai conversar com a gente, né, Elton, sobre o que pode estar por trás dessa compulsão alimentar, o que é de fato isso, como pode ser tratado e que é algo para ser levado a sério, né? Bom dia para você. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Marcelo. Bom dia para você que acompanha, o Cuide de Você. E eu também estou muito feliz de ter essa experiência aqui de estar em É dose diferente, dupla, né? em Para dose que a dupla. gente consiga entender, né, quando a gente fala de vício, de compulsão, a importância tanto do profissional da psicologia, às vezes da psiquiatria também, quando envolve um tratamento medicamentoso, mas que principalmente o papel do nutricionista também, dentro dessas questões que a gente vai falar aqui agora. Tá certo. Marcelo Miranda, muito obrigada pela presença. Marcelo, que é também nutricionista, é nutrólogo, e vai conversar conosco, nos dar todas as informações que a gente precisa a respeito dessa compulsão alimentar. Um bom dia para você também, Marcelo. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Elton. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez. E vamos lá destrinchar esse assunto que é tão comum hoje em dia, que as pessoas, É às comum, vezes, né? é muito comum, porque existem comportamentos de compulsão pontuais e existe aquele comportamento que já está caracterizado como patologia para a pessoa. Por exemplo, uma pessoa que sofre com bulimia nervosa, que é aquela pessoa que come, come, come e depois induz o vômito, ela já sofre com um processo patológico. E também a gente pode pensar que aquela pessoa que vai lá para um rodízio, aí pensa, deixa eu comer muito aqui porque eu paguei, deixa eu comer bastante. Ah, tá, Quantas vezes a gente entendi. não escuta Isso isso? é pontual, E é. isso é pontual, é uma compulsão pontual, que quando repetida, ela pode levar a um processo patológico. Inclusive, né, Marcelo, tem muito essa consciência da pessoa, de entender que já chegou no limite dela, né, ela já, fisicamente ela já não está mais com fome, né, ela já se saciou. Mas tem muito essa questão da gente escutar esse comportamento e dizer, não, mas eu paguei, então se eu paguei eu vou comer até o último grão, né, ou então tudo que eu tiver direito, mesmo que eu não estou com fome ou com vontade, mas eu vou dar um jeito, né, Aquela pessoa que come por antecipação, por exemplo, vou sair, vou para balada, então eu vou comer, mesmo eu não estando com fome, eu vou comer por precaução. Tem isso também não é compulsão. Isso é só um hábito ruim? Não, essa questão é um hábito, mas dependendo do que você consome é até interessante, né? Para Ah, você não mas evitar comer muita demais, besteira. Mas tipo assim, tem gente demais que já. come muito para não ficar com fome. Isso acontece, Cíntia, com pacientes, por exemplo, quando a gente pensa em compulsão. O que é que leva ao processo de compulsão? Distúrbios da percepção da própria imagem, ansiedade, depressão e também dietas muito restritivas. A pessoa está já com, digamos, um corpo que não está satisfazendo ela e ela começa a fazer dietas muito restritivas, o corpo vai responder de uma forma natural, ativando o sistema límbico, ativando aquele sistema reptiliano onde tem a necessidade de sobrevivência. Então ela come compulsoriamente, já com o corpo pensando, pô, vou passar muito tempo sem alimento, ou então vou ter uma restrição muito grande de alimento. E o corpo, de uma forma mecânica, animal, ela vai consumir e ela nem percebe que está consumindo aquela quantidade demasiada de alimento. Até que atinge aquilo, como o Elton falou, atinge aquela plenitude que vai além da saciedade. A saciedade é quando que o nosso corpo tem hormônios, que quando você atinge um padrão de saciedade, ele é automaticamente disparado e você já sente, pô, já deu. Nosso corpo é muito inteligente. Quando você ultrapassa essa barreira e você começa a comer mais para atingir aquele processo de plenitude, que você fica muito cheio, quando fala, eu comi que a comida está bem aqui na garganta. Então, isso aqui a gente escuta muito quando você consome muito alimento, quando você está no final de semana, vai comer feijoada, vai comer um churrasco, vai num rodízio, como eu referi, mas é importante ressaltar que quando isso torna-se um hábito, mediado pelo um vício, né? Sim. Porque isso leva a um vício, libera a neurotransmissão de uma forma ruim, porque vai gerando o vício em relação àquilo ali. Um alimento, por exemplo, que as pessoas que geram um vício muito grande, eu sempre ressalto aqui para vocês, é o açúcar. É um alimento muito perigoso, muito perigoso. Eu já falei aqui e não me canso de falar, por exemplo, o açúcar ele é condenado em alguns países da Europa, fazem outdoors promovendo uma campanha contra o uso do açúcar. Eles evitam a venda de açúcar refinado em comércio.
entendeu? Porque eles comparam a ação, hoje tem estudos que comparam a Sim. ação do açúcar assim como a cocaína. A pessoa tem você toma o açúcar, você come o açúcar, toma aquele refrigerante rico em açúcar, você sente aquela plenitude, você sente aquele bem-estar. Então você teve uma liberação dopaminérgica naquele momento. Sim, sim. A partir daquilo ali, seu corpo vai gerando uma necessidade cada vez mais de ter aqueles picos, porque é um pico, você tem aquela liberação e depois você cai em um processo de depressivo, né? Inclusive, Marcelo, nesse estudo que você está falando, né, foi feito foi feito com camundongos, né? E aí, quando a gente tenta comparar a questão da dependência em relação ao grau de dependência, a gente chega à conclusão de que é mais fácil você se livrar da dependência de cocaína do que você se livrar da dependência do açúcar, né? Elton, eu queria lhe perguntar o seguinte, o Marcelo falou um pouco aí sobre a diferença entre uma compulsão e você ter esse hábito pontual. Geralmente, se diz o seguinte, olha, a compulsão alimentar, ou os distúrbios alimentares em geral, seja a anorexia, a bulimia, a própria compulsão, elas estão associadas a um problema psicológico, a uma ansiedade, por exemplo. Tem essa associação mesmo? As pessoas têm aquela coisa do desconta na comida? Uhum, tem sim. E é bem importante a gente fazer essa diferenciação, porque as pessoas acham que é a mesma coisa, né? O vício, a compulsão, a dependência, na verdade, todos são termos que falam de condições específicas. Por exemplo, o vício, o que seria? Trazendo a nível de exemplo, imagina você que acorda todos os dias e aí você tem o seu vício lá de tomar a sua xícara de café. Naquele dia que você não toma, ou naquele dia que você não tem essa possibilidade, já gera ali um estresse, uma ansiedade, você fica mais irritado, mais nervoso, perde a paciência, às vezes, né, com muito mais facilidade. Isso seria o que a gente chama do vício. A compulsão, Cíntia, ela tem essa característica que você falou. A gente tenta, de alguma forma ali, saciar muito mais uma necessidade emocional mesmo. Seria o que a gente chama de comer as nossas emoções, né? E dentro do contexto clínico, né, quando eu falo especificamente da psicologia, do que o psicólogo trabalha nesses casos, a gente vai muito pelos caminhos que geralmente as pessoas tendem a percorrer. E quais são esses caminhos? Inclusive, cientificamente, os estudos eles também mostram para a gente que, quando a gente fala de compras, comida e sexo, são as 3 vias que mais desperta no indivíduo essa questão da dopamina. Por isso que hoje a gente se depara muito com indivíduos viciados na questão de compra, isso já gera um problema financeiro também, né? A questão da alimentação, que consequentemente causa um problema ao corpo também, como o Marcelo está colocando aqui. E hoje, de forma muito comum, vamos dizer assim, a gente tem muita questão do vício na pornografia. Então as pessoas elas utilizam geralmente essas 3 vias como sendo esse sistema de recompensa, para a gente comer as nossas emoções, para a gente equilibrar ou tranquilizar um quadro de ansiedade. E infelizmente o contexto que se observa hoje é de que as pessoas elas estão tendenciosas a ir pelos caminhos mais fáceis. Então é muito mais fácil eu, de certa forma, criar uma dependência ali numa tela, que eu vou acessar um conteúdo adulto, que vai gerar uma satisfação, um prazer, um bem-estar, mesmo que seja momentâneo, do que eu procurar uma ajuda psicológica, um nutricionista, um educador físico, né? E tudo isso aí se torna bem mais difícil. E a compulsão, em específico, ela tem muito essa característica que a gente está falando, de ser um padrão que se repete. Ou seja, o que acontece na compra? Se você escutar um relato de uma pessoa que está numa compulsão por compra, ela vai falar que o prazer, o bem-estar é muito momentâneo, é muito rápido. Inclusive, às vezes, principalmente quando a pessoa faz Depois a compra... se arrepende, né? Aí, pouco tempo depois que ela já finalizou, né, ela já não está mais... Isso acontece com a comida também. Com a comida também, ela já não está mais tão satisfeita com aquilo, com aquele ato, com aquela decisão que ela tomou. É por isso que o padrão fica se repetindo de forma constante. Eu compro de forma descontrolada, eu como de forma descontrolada, porque eu fico procurando um mecanismo para disparar essa liberação de dopamina, né? Para se sentir bem, para se sentir realizado, tranquilo ali em alguns momentos. É interessante isso, porque se você para pensar, você pontuou algumas coisas. Pornografia, você pontuou compras, você pontuou a alimentação. São vícios que eles estão cada vez mais grandes por conta da acessibilidade. Então você vê que a acessibilidade à pornografia está aqui, no celular. Está na palma da mão. Quando você pensa a quantidade, o alimento, a disponibilidade de um alimento, de um açúcar, é muito grande. É muito grande. Em relação a compras, a gente tem aí vê os sites que bombam, né? Que são sites chineses aí que chamam, né? Que
as pessoas compram coisas mais baratas, né, induz no seu cérebro, então tem aquele prazer na hora de jogar para o carrinho. Um paciente uma vez falou para mim, porque eu fico abordando muito a questão sobre vício, ele disse que gostava, era muito viciado em compras, ele chegava a botar todos os produtos que achava interessante no carrinho e depois eliminava do carrinho. Só a sensação de colocar no carrinho já gerava um prazer para ele. É inteligente esse aí, Mas né? só que ele pegou o Marcelo, mecanismo, ele conseguiu um mecanismo de diminuir, né, os efeitos colaterais, Não deixa de né, ser, os danos, retirando. Marcelo, queria te perguntar o seguinte. Quando uma pessoa tem uma compulsão alimentar, né, que é o tema aqui que a gente escolheu, baseado no que o Brasil todo está discutindo em relação a Yasmin. A gente vê, por exemplo, que ela deve ter tido na vida, filha de uma modelo, ela deve ter tido uma grande cobrança na vida dela, durante toda a vida dela, para ela ter um padrão de corpo, para ela ser um padrão. Isso tem algum tipo de influência? Como começa, por exemplo, uma compulsão? O que faz uma pessoa começar a ter compulsão? Porque ela nasceu assim, né? É interessante isso. Olha, parte-se do princípio da restrição. Então você imagina, ela cresceu com muitas restrições, assim como outras pessoas que elas nasceram com restrição. Sabe quando a pessoa tem um sobrepeso, uma adolescente, mulheres são mais afetadas com isso. Então, ela fica, a mãe falando aquela historinha, nossa, você tá gorda, você precisa emagrecer, você isso e aquilo. Aquela exigência demasiada em cima de uma adolescente. Então, assim, esse peso, ele reflete muito em aspectos psíquicos. Então, ela é afetada em um estresse, uma depressão, e vários estímulos são gerados. Então, a restrição, por exemplo, no caso da compulsão, a exigência que aquela menina teve em relação ao que podia e não podia comer, em relação à sua infância, à sua adolescência, devido a um padrão que ela tinha que acompanhar da mãe, aquilo gera, assim, um estímulo que está guardado ali no inconsciente daquela mulher. E aí quando, sabe aquela história, abriu a gaiola, o passarinho voou. Quando chega a uma certa época da vida, a pessoa tem a liberdade de tomar suas próprias decisões e infelizmente essas decisões nem sempre são tão assertivas e ela acaba tendo um processo de compulsão alimentar. Eu vou comer bastante porque eu tive a falta daquilo ali, entendeu? Isso é um instinto, gente, animal. Isso é um instinto mesmo que nós temos em nosso corpo. Aquela parte do nosso corpo irracional, ela é mediada por isso. O que é que um urso faz? Um urso, ele hiberna durante o inverno e durante o verão ele come de uma forma compulsória para reservar aquela energia, aquela quantidade de gordura para que ele passe o inverno, sem se alimentar. Então, é o mesmo princípio que o nosso corpo fica reagindo. Mas isso nem é nosso, né? Nem é humano. Mas só que nós somos, o nosso corpo é animal, então nós temos estímulos. Né, em termos de saúde, não é uma coisa boa, Não né? é uma coisa boa, mas você entenda, assim, que aqui, não, isso eu entendi. É um reflexo, né, do nosso comportamento de sobrevivência. Sim. Eu estava tentando buscar, né, o instinto, é o instinto de sobrevivência. Só que, diante dos estímulos que nós recebemos hoje em dia, esse instinto de sobrevivência, ele é utilizado de uma forma, infelizmente, degenerativa para o nosso corpo, para a nossa mente. É como se não, na verdade é o que acontece, né? A gente carrega uma carga genética, né? Desde todo o nosso processo de evolução. Inclusive, é o que a gente já comentou aqui em algum momento, relacionado àquelas pessoas que têm a sensação de dias ensolarados, que se sentem muito bem, né? E quando é aquele dia nublado, a pessoa tende a ficar mais reflexiva, mais depressiva, vamos dizer assim, né? E isso está ligado também ao como que a gente evoluiu, né? Nos estudos a gente vai encontrar que o período que a gente mais evoluiu a nível de construção do cérebro pegou dias ensolarados, por isso que a gente tem essa sensação de prazer, de bem-estar, e geneticamente a gente carrega isso até hoje, né? Está relacionado ao nosso passado, mas geneticamente é o que a gente carrega. Deixa eu te perguntar uma coisa, o Marcelo falou agora há pouco, a respeito da minha pergunta, se tem a ver com isso. Eu citei o caso da... Claro que a gente não está aqui consultando a Yasmin nem a mãe dela, a Luísa Brunet, né? Sim. A gente está aqui falando de uma forma geral, mas pegando isso que está chamando a atenção do país. Geralmente, essas compulsões, elas acontecem na adolescência, né? Desencadeia na adolescência. Pode ser um processo de reação
por exemplo, daquela adolescente à mãe, ou tipo uma forma de dizer assim, não, eu não vou fazer do jeito que vocês estão dizendo. Sim. Pode ser isso. E aí, como os pais devem agir? Pois é. Inclusive, eu queria pegar esse ponto que a gente está colocando, né, para você pai, você mãe, você cuidador que nos acompanha nesse momento, que está aí tentando também entender essa relação. E a resposta para sua pergunta é sim, pode ter essa influência, né? E, inclusive, eu atendo pacientes que acabam sofrendo justamente com isso, essa questão da interferência dos pais, ou então da cobrança excessiva em alguns momentos. Chega a ser, inclusive, algumas histórias que a gente escuta, né, desumano, no sentido assim, sabe, a mãe se comparar com a filha? Você imagina uma mulher de seus 40, 45 anos, obviamente tá ali num corpo que a sociedade padroniza como sendo o perfeito, como sendo o legal, como sendo o ideal, e essa mulher de já mais maturidade, de mais idade, olha como é que eu sou nessa idade, você na sua idade não consegue emagrecer. Exatamente, fazendo um comparativo com o adolescente, com o filho, tentando convencer ela de alguma forma de que aquilo que é o correto, aquilo que é o certo, né? Inclusive eu já vi relatos de pessoas, a adolescente falando assim, você acredita que a minha mãe pegou uma roupa que é minha e ela vestiu para mostrar que aquela roupa não cabia em mim, mas nela ficava muito bem, né? Então, pesado assim, isso aí, hein? De forma, eu até entendo que, assim, talvez você, enquanto mãe, enquanto pai, cuidador, tá tentando de alguma forma, assim, sabe, despertar alguma coisa ali dentro. A intenção é boa, né? mas... Talvez a intenção seja boa, mas o método, o caminho, o mecanismo que você está utilizando, ele é terrível, ele é assustador. E gera realmente essa questão que você está falando, da revolta, do adolescente olhar para tudo aquilo ali e dizer, olha, como a insistência é muito grande, como eu identifico que essa cobrança, ela me causa um sofrimento, eu não quero fazer, eu não vou fazer, eu vou fazer inclusive de tudo para bater de frente, para não fazer exatamente nada do que ela está me pedindo. Ainda que por trás de toda essa situação, a gente vai perceber que o adolescente ele também quer, ele também queria vivenciar aquele processo de talvez perder peso, de ter uma vida de mais qualidade, de voltar para um padrão ali mais dentro da normalidade, né? Como a gente Mas costuma vence a falar. rebeldia nesse caso, É né? interessante como nós vivemos um ciclo de doença. Sim, Por exemplo, isso que o Elton está falando, ele casa, ele linka com o que a gente conversou semana passada, Cíntia, sobre aquela questão de normalizar a obesidade. E se você verificar, você comentou uma coisa interessante, é como se fosse um grito que essas pessoas fazem. Então, aquele grito de aceitação. Só que dentro desse grito, dessa revolta que é gerada, por exemplo, nesse caso que ele falou, uma competição entre mãe e filha, isso pode levar a esse grito, esse levantar de bandeira para peitar, digamos assim, para brigar e ela manter-se naquele padrão. Agora, e emocionalmente o adolescente ele está nessa fase, né? De bater Exato. de frente, de revidar, da rebeldia. Agora você imagina, né? E isso está gerando uma doença a nível mental, a nível fisiológico. Sim. Então, um tratamento, por exemplo, de uma compulsão, a gente está nos minutos finais, você quer que quando a conversa é boa, passa rápido. Os minutos finais, gente, do ponto de vista dos dois, é um tratamento que precisa de uma equipe de vários profissionais. Não é só você fazer uma dieta, né, Marcelo? Não, e eu digo mais, o tratamento é familiar. O tratamento Todo mundo não tem é que só, fazer parte, não é né? só a pessoa que está sofrendo com o processo de compulsão, o pai, a mãe, as pessoas que convivem, o núcleo familiar, ele tem que estar envolvido. Sim. Isso eu digo a nível, mas ela que está com sobrepeso. Não, eu estou falando a nível psíquico, entendeu? E a pessoa tem sim que procurar a equipe. Então, quando você sofre com compulsão, não fique buscando informações soltas na internet, ou então achar que isso é comodismo apenas, ou o pessoal fala, isso é safadeza, não gostam de usar essa expressão, come assim porque quer. E não, Falta de vergonha. Falta de vergonha. Se você criar vergonha na cara, você resolve o problema. Exatamente, não Sim. é. E assim, a compulsão alimentar, quando diagnosticada, tem que ser tratada com o psiquiatra através da prescrição de medicações, tem que ser tratado com uma terapia, e o planejamento alimentar para aquela pessoa muito importante. Mas o planejamento alimentar também é fundamental, né? É fundamental. Claro que tem que envolver tudo, mas sim. também tem que mudar a alimentação e Isso. da família, como você falou, né? Porque ali é a causa, né? Exatamente. Por exemplo, o que adianta dentro do núcleo familiar se você tem uma filha que sofre com compulsão alimentar? Essa filha, ela não tem, digamos, condições financeiras de estar no supermercado comprando as coisas. Quem faz as compras? É os pais. Então, se você leva
para dentro de casa alimentos que vai estimular ainda mais a compulsão daquela criança, daquela adolescente, então tem que ser um tratamento coletivo, a conscientização tem que ser geral. E isso que a gente está falando, a importância da família, né, no contexto da psicologia, da terapia, não só para compulsão, mas para várias outras demandas. Se a gente não tem o apoio da família, em alguns momentos a gente até fala assim, o que a gente constrói aqui na terapia com o paciente, chegando em casa a família destrói, a família realmente invalida o trabalho. E lembrando que a gente falou dessa interferência que a gente está sofrendo, do reality show, de tudo que a gente está vendo na TV, e essas pessoas às vezes é um papel de referência para alguém, né? A gente está falando de modelo, de figuras públicas que viralizaram nas redes sociais. Então, hoje, algumas pessoas que emocionalmente não estão bem, inclusive, olhando para toda aquela realidade, vendo o comportamento, os hábitos, inclusive alimentares, né, dessas pessoas, vão achando que é aquilo que leva para o sucesso, é aquilo que transforma alguém em uma modelo, em alguém popular nas redes sociais, quando na verdade a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? Não deu tempo a gente exibir, tem uns recortes até do programa e tudo, sobre os surtos psicóticos da Vanessa Lopes, né, que saiu da casa. Mas eu acho que tá, tem 2 minutos ainda, se puder então, colocar. Tem a ver curtinho. com esse surto, tem a ver com a compulsão também, porque eu não assisto. Então eu achei que era só a Yasmin. Então a gente pode deixar para um Tinha outro outra momento, também, né? que tinha também essa mesma compulsão. A questão da compulsão está relacionada a Yasmin mesmo, né? E a Vanessa Lopes, que é ela, a influenciadora, né? E que realmente ela apertou lá o botão para sair da casa, foi devido aos surtos psicóticos que ela estava tendo, né? Legal, a gente pode ela falar sobre isso. Ela começou a imaginar histórias que não semana. existem, de que tudo aquilo ali era um complô e de que todas as pessoas ali eram personagens e só ela que era a pessoa de verdade dentro daquela casa. Então, gente, imagina para quem emocionalmente não está bem, vendo tudo isso. Então, que a gente entenda que o que está lá na tela, o que está sendo exibido, não substitui um psicólogo, um psiquiatra, um nutricionista, um educador físico, que a gente deixe de acreditar nas receitas mágicas, né? Na verdade, o que existe a nível de resultado é um bom trabalho, um bom acompanhamento com bons profissionais. Aí você consegue o resultado que você quer. Mas dificilmente o que você vai encontrar na rede social, na tela da TV, seguindo aquele passo a passo, talvez você não consiga os resultados que você desejaria. Marcelo, então assim como, por exemplo, a anorexia, a compulsão, ela também é muito nociva do ponto de vista de saúde física. Sim. É importante a gente pontuar isso, porque às vezes nós temos essa cultura no Nordeste de que o bebê tem que ser saudável se ele for muito gordinho. E muitas vezes a criança cresce com essa ideia. Né? Hoje isso está mudando, claro, já tem cuidado com açúcar, mas ainda existe isso, né? De você encher a criança de comida. Eu lembro que o meu pai ele dizia muito que se você não está com fome, não coma. Sim. Né? Não se baseie pelo que dizem que você tem que comer. Se você não quer comer, não coma. Se você não está com fome, não coma. Coma quando você estiver com fome. Porque assim, você ser obrigado a comer para chegar também nesse padrão gordinho dos bebês e depois tem que ser magro, a pessoa enlouquece, né? E a nossa cultura também, né, Cíntia? Ela diz que a gente é mal educado quando não aceita a comida que alguém está oferecendo, alguma coisa do tipo, né? Então a gente vai muito nisso também. Mas é interessante isso, por isso que a compulsão alimentar, ela tem que ser algo que tem que vir para a discussão, porque assim, a tendência é que a gente tenha mais processos a respeito disso, porque a compulsão em si, ela é como se fosse uma consequência, é um efeito colateral de uma ansiedade, de um estresse, de algo que aconteceu dentro do núcleo familiar daquela criança, daquela adolescente, que levou a ela aquele comportamento. Lembrando que a compulsão alimentar não é restrita a pessoas que estão com sobrepeso. Pessoas que sofrem com anorexia, pessoas que sofrem com bulimia nervosa, são pessoas extremamente magras que comem demasiadamente através da compulsão alimentar e depois regurgitam, vomitam o alimento. Tudo é compulsão, então. Tudo é compulsão. Tudo é compulsão, Entra tá com certo. compulsão. Gente, olha, a gente ficaria realmente um assunto muito interessante. Acho que essa coisa do programa do reality show é só mesmo assim uma ideia, mas isso acontece no dia a dia cada vez mais. Eu tenho algumas mensagens aqui, mas eu quero só ler essa última, que a gente realmente não tem mais tempo, mas eu quero ler porque ele teve aqui o trabalho de escrever. Ele diz o seguinte: compulsão e comportamento compulsivo. Uma colega, geralmente ansiosa, abria a geladeira constantemente, achando ser fome. Sempre comia algo, não por fome, mas por compulsão.
ele era bem obeso e foi fazer um tratamento psicológico por causa da ansiedade. No tratamento, chegou-se à conclusão que abrir a geladeira era o que ele fazia todas as vezes que os pais brigavam. E os pais brigavam o tempo todo. Depois que ele trabalhou isso e percebeu que essa movimentação, que a movimentação estava associada com a briga familiar, ele se reprogramou para mudar o comportamento, melhorou a ansiedade, perdeu muito peso. Então, a obesidade pode ter muitos motivos. É muito importante entender antes de julgar. Então, eu acho que fecha um pouco isso que a gente falou e ele compreendeu bem o que foi dito aqui. Queria muito agradecer as presenças, disponibilidade dos dois estarem aqui hoje ao mesmo tempo. Obrigada ao Marcelo, ao Elton, né? A ideia que vocês tiveram da gente tratar desse assunto, que de fato é de uma forma muito mais complexa, e hoje acho que a gente está tendo uma oportunidade única aqui no Notícias da Boa, de num programa de televisão, poder discutir essa questão muito mais profundamente do que simplesmente dar dicas ou falar de uma forma superficial. Muito obrigada. Eu deixo aqui disponível ao Voltem público, sempre. né? Se quiser, tiver alguma dúvida, quiser conversar, pode me mandar mensagem, pode me procurar no Instagram, né? @NutriMarceloMiranda. Pode mandar sua mensagem lá que eu vou ter um prazer de lhe responder. E você me encontra no @PSI Elton Pereira, né? Tem conteúdos aqui do Cuide de Você também, que a gente já vem trabalhando há algum tempo. E tô saindo daqui muito feliz, porque eu tenho certeza que muito do que a gente falou aqui e essa informação, ela chegou para muitas pessoas e pode provocar a mudança que essas pessoas realmente estavam procurando. Obrigada, gente. Esse foi o nosso Cuide de Você de hoje.